Salve, salve, Medicoffer! Ajeita aí a poltrona na posição vertical, aperta o cinto que vai partir o Coffee Express de testes diagnósticos. Vamos lá! Para começar falando de teste, lembra, os testes não são perfeitos, eles têm uma taxa de erro, tem falso positivo, tem falso negativo e a gente precisa dominar as características que permitem a gente interpretar esses resultados. São elas, primeiro, sensibilidade e especificidade, características inerentes do teste, tá joia? Sendo a sensibilidade a razão entre valores verdadeiros positivos e total de doentes, capacidade de o resultado dar positivo em uma população que sabidamente tem a doença. Especificidade vão ser valores verdadeiros e negativos sobre os sadios, ou seja, a capacidade do teste dar negativo em quem sabidamente não tem a doença. Se a gente somar todos os valores verdadeiros, sejam eles positivos e negativos, e calcular a razão do total de resultados, a gente chega numa outra característica que é a acurácia, ou seja, a taxa total de acerto desse teste que a gente está avaliando. Essa acurácia pode ser expressa de uma forma gráfica, tá bom, gente? Que é a nossa curva Hawking, que no eixo X você vai colocar a especificidade, na verdade, o complementar da especificidade, 1 menos especificidade. E no eixo Y você coloca o valor de sensibilidade, tá bom? E o ideal vai ser aquela curva, ou seja, aquele teste que performa uma curva passando lá pelo canto superior esquerdo, delimitando a maior área sobre a curva possível, onde ele consiga ter altos valores de sensibilidade sem perder tanta especificidade, ou ao contrário, alta especificidade sem perder tanta sensibilidade, tá joia? E aí a gente tem algumas implicações para esses testes. Um teste que ele vai ser muito sensível, ou seja, que ele tem alta sensibilidade, um teste que tem uma tendência de dar resultados positivos, ou seja, ele tende a identificar a grande maioria dos doentes, mesmo que às custas de falsos positivos. Contudo, se ele dá negativo, é um teste, é um valor, um resultado que a gente vai confiar, tá bom? Porque você fizer o cálculozinho lá, né, de valores verdadeiros positivos sobre os doentes, você tem que vai ter muito pouco falso negativo. E se der um negativo, deve ser um verdadeiro negativo, tá? Então é um teste muito bom aí para a gente rastrear, para a gente não perder doenças, tá bom? Seja aí em cenários aí de emergência, seja em cenários de rastreio populacional, com população assintomática, para você não perder ninguém de vista. Agora, para testes específicos, com alta especificidade, são testes que têm uma maior tendência a resultar negativo, tá bom? Ou seja, para você afastar a doença, tá joia? É um teste que o positivo acaba sendo muito confiável, tá bom? Porque você vai ter ali, entre o grupo dos sadios, quase todos concentrados no verdadeiro negativo, de forma que se tiver um positivo, é mais provável que seja um verdadeiro positivo do que um falso positivo, tá bom? Então é um teste que a gente usa muito para confirmar o diagnóstico. Em verdade, é muito comum te associar testes com características diferentes. Eu parto, por exemplo, num cenário de rastreio, começo com um teste muito sensível, identifico quem tem uma maior probabilidade de doença e depois eu confirmo isso com um teste específico. Falando nessa associação de testes, né, tem que ficar claro pra gente. Quando eu faço uma testagem da forma como eu descrevi, ou seja, primeiro aí um sensível e depois um específico, eu estou fazendo um teste após o outro, ou seja, estou fazendo um teste em série. E isso aumenta a minha especificidade, porque para dar um resultado final positivo, eu tenho que o primeiro tem que dar positivo e esse resultado tem que ser confirmado pelo segundo teste. Agora, eu poderia me lançar de uma configuração em paralelo e eu fazer os testes ao mesmo tempo. E aí, se qualquer um deles vier positivo, eu já considero o resultado final como positivo. Quando é que eu vou usar essas configurações? Em paralelo, cenário de emergência, tá bom? Então, por exemplo, estou lá com uma suspeita de um AVC, eu lanço testes em paralelo, se vier qualquer um positivo, eu já vou considerar o diagnóstico e iniciar o tratamento, porque é um desfecho grave, tá bom? Ameaçador da vida. E eu vou usar a série em ambiente com uma atenção primária, consulta ambulatorial, em que eu não tenho tanta gravidade, não tenho uma emergência, né, uma urgência tão grande, e eu quero evitar fazer diagnósticos falsos ou sobrediagnósticos. Falando agora, né, um pouquinho da interpretação dos resultados dos testes. Resultado veio positivo. Qual que é a probabilidade de ser um verdadeiro positivo? Quem me dá essa informação é o valor preditivo positivo, que eu calculo a partir de verdadeiros positivos sobre total de positivos, diferente de sensibilidade, tá joia? E aí, se eu tenho um resultado negativo, a probabilidade de ele ser um verdadeiro negativo, eu calculo pelo valor preditivo negativo, dividindo verdadeiros negativos pelos negativos, também diferente da especificidade, tá bom, gente? Esses valores preditivos, eles são conhecidos como probabilidades pós-testes, tá bom? É uma análise que você faz após a testagem. E eles são muito dependentes da prevalência, que a gente chama de probabilidade pré-teste, tá? Então, se eu tenho uma população com uma alta prevalência de doença, eu tenho uma alta probabilidade pré-teste e, consequentemente, se eu vier um teste positivo, é muito provável que seja um verdadeiro positivo, ou seja, aumenta a minha probabilidade pós-teste também, aumenta o meu valor preditivo positivo, tá bom?
Para finalizar, a gente tem ainda uma característica dos testes que é o Likelihood Ratio, ou razão de verossimilhança, que parte do seguinte questionamento, né? Será que eu tenho uma maior porcentagem, uma maior, né, prevalência de testes positivos entre os doentes do que entre os sadios? Então eu calculo a proporção de positivos entre os doentes e divido pela proporção de positivos entre os sadios. E assim eu chego no meu cálculo aqui da likelihood positivo. Olha lá a continha sendo feita. E se você pegar essas formulinhas, você vai identificar que isso daqui nada mais é do que a sua sensibilidade e isso complementar da especificidade. Então, sensibilidade dividido por 1 menos especificidade. Fazendo o mesmo raciocínio, só que para valores negativos, você acha o seu likelihood negativo. E aí você vai identificar também as formulinhas. Olha só, isso aqui nada mais é do que a especificidade e aqui é o nosso complementar da sensibilidade. 1 menos sensibilidade. E aí estão resumidos os principais características dos testes diagnósticos. Bons estudos, galera. Bora fazer questão.